Ele ataca sem aviso e mata em um instante. Fiquei com 24 ferimentos e parou meu coração. Ele pode destruir um avião, impulsionar um trem e até ressuscitar os mortos. Afastem, afastem! Quando precisa de um choque, precisa na hora. Poucas forças na Terra se comparam ao poder de um choque elétrico. A dose letal só precisa de uma fração de segundo para causar a morte. Então, tenha medo. Tenha muito medo, porque agora... Caramba! Apresentamos o choque elétrico no Maravilhas Modernas. Maravilhas Modernas, o choque elétrico. Os perigos do choque elétrico são 100% reais. Você raramente o vê chegando e ele nunca tem misericórdia. Ainda assim, controle seu poder mortífero e o choque elétrico pode se transformar em armas engenhosas, apesar de controvérsias. Nós o pegamos. Usaram um taser. Minha nossa! E talvez nenhum seja mais controverso do que os produtos fabricados na Taser International, fabricantes da mais avançada tecnologia de armas não letais do mundo. E Rick Smith, o presidente da empresa, tem algo a provar. Deita ele! Deita ele! Ele acaba de ser completamente imobilizado pelo choque de um Taser X-26 de uso exclusivo da polícia. O que ele quer provar? Que apesar das controvérsias, esta arma é tão segura quanto eficaz. Eu mesmo já fui atingido 7 vezes e não é divertido. É muito desconfortável e é assustador, porque você não consegue controlar o próprio corpo, mas no momento que para, você volta ao normal. Uhul! Mas não é a dor que faz o taser funcionar, e sua meta é incapacitar e dominar o suspeito rapidamente e não machucá-lo. Antes do taser, a única outra escolha que eu teria seria não usar nenhuma ferramenta e tentar dominá-lo fisicamente. É muito perigoso, alguém vai se machucar. Ou posso pegar a minha arma. Há uma chance de 50% de que eu vou matá-lo e 50% dele viver com uma lesão que mudará a sua vida. O taser elimina o risco de morte, o uso de cacetetes, balas de revólver e funciona a uma distância de mais de 10 metros. Muito bem, acalme-se, acalme-se. O dispositivo evita que tenha de se engajar fisicamente, que é quando as lesões ocorrem. E ele promove uma redução dramática das lesões decorrentes desses casos. Ele também ajuda a deter pessoas que normalmente não seriam impedidas pela dor. Ai, caramba! Cacetete, gás de pimenta, nada disso detém um cara que tomou metanfetaminas. Esse dispositivo resolve na hora, pode apostar. É por isso que está sendo tão bem recebido, porque é o único dispositivo que funciona contra os suspeitos mais agressivos e mais perigosos, e você não tem que matá-los. Veja como ele funciona. Uma vez que o suspeito é localizado pelo laser, um disparo do gatilho lança 2 sondas eletrônicas na direção do alvo. Feitas de anzóis de pesca comuns, as sondas se alojam na pele ou na roupa do alvo, enquanto fios mantêm as sondas ligadas a uma fonte de energia dentro da arma, que começa a dispersar cargas elétricas. Acabamos de acionar o Taser X-26. Na verdade, disparamos 2 sondas, uma positiva e uma negativa. E como são opostas, as energias se atraem. Então, no corpo humano, podemos criar um circuito de energia partindo desse dispositivo para o corpo e derrubando a pessoa instantaneamente. Este dispositivo envia 19 pulsos a cada segundo para o seu corpo, e à medida que cada um desses pulsos é transmitido pelo corpo, eles são captados pelos nervos, e esses nervos provocam a contração dos músculos. E se houver um pulso por segundo, seria mais ou menos assim. E 10 vezes por segundo seria mais ou menos assim. E se fizermos 20 vezes por segundo, a tendência é as contrações individuais tornarem-se uma contração suave. Os pulsos elétricos do taser são disparados durante 5 segundos, tempo suficiente para a polícia dominar um suspeito, para quem esse breve período de tempo pode parecer uma eternidade. Vai melhorar daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Obrigado. E não é de surpreender que essa tecnologia levou anos para ser desenvolvida. O invento original de Jack Cover foi criado em 1962. Ele trabalhou nesse dispositivo aqui no final dos anos 60. Este é o taser original. E o nome é um acrônimo para rifle elétrico de Thomas A. Swift. Daí que veio o nome dele. E também disparava 2 sondas. Mas fazia uso de pólvora, então não podia ser vendido ao público e era considerado uma arma de fogo. Então nós procuramos Jack Cover e desenvolvemos juntos o que chamamos de Air Taser.
Usava uma bateria de 9 volts e começou a ser vendido em uma loja de eletrônicos. Este é o X26, o dispositivo da geração seguinte, e saiu por volta de 2001. Aumentamos sua capacidade, temos um cartucho secundário aqui, então pode levar um sobressalente bem aqui. E depois, bem, foi para os cidadãos. O C2 era um sistema de baterias bem menor, usa um sistema novo de cartucho a ar totalmente diferente, mas ao mesmo tempo é bem menor, mais esguio e mais leve. Todos os tasers produzem o mesmo choque e os avanços seguintes foram em tamanho e portabilidade. Pegamos o taser inteiro, o X26 inteiro, que cabia na mão, mudamos a sua carcaça e investimos anos de engenharia, muitos anos de engenharia nele e conseguimos miniaturizá-lo até caber dentro de um cartucho calibre 12. Então agora, em vez do policial segurar a fonte de energia e disparar os fios contra você, colocamos o taser inteiro dentro de um módulo independente que o dispara. E então, se houver várias ameaças, o policial pode enfrentar essas várias ameaças e pode fazê-lo de distâncias bem maiores. Incrivelmente, não importa o modelo, a quantidade de energia necessária é mínima. São utilizados cerca de 20 mil pulsos de uma pequena pilha de câmera digital. Então é uma fração do que é necessário para tirar uma foto digital, até mesmo sem usar o flash. A foto usa mais energia do que o taser precisa para interferir nos pulsos elétricos do seu corpo. E em relação aos efeitos da eletricidade, até hoje todos os estudos mostraram que temos uma margem de segurança bem significativa e ele não afeta as funções vitais do corpo, como os batimentos, a respiração e tudo mais. Mas o taser ainda causa muita controvérsia e lesões devido a quedas não são incomuns. Mas embora os tasers produzam um choque controlado, a mãe natureza não é bem assim. Em 2000, Mike Atley foi atingido por um raio enquanto jogava golfe em Cape Cod, Massachusetts. Naquele dia, seu parceiro de jogo era Bill Todd. Estávamos saindo do green apressadamente e eu ouvi o maior estrondo da minha vida. Então eu me virei e vi Mike caído no chão. E havia fumaça saindo dele. Ainda não tinha começado a chover, mas cerca de 20 segundos depois de eu ser atingido, o céu todo se iluminou. Então houve raios e trovões, uma chuva torrencial com granizo e tudo mais. Aqueles caras, Bill e Dick, tentaram me reanimar por quase 15 minutos antes dos paramédicos chegarem ao local onde estávamos no campo. Estima-se que 100 raios atingem cada segundo. E não é preciso chover para que eles caiam. Os raios são criados quando umidade, gelo e vento fazem com que as cargas elétricas positivas e negativas dentro da nuvem se separem. No decorrer do tempo, essas cargas aumentam de intensidade até resultarem em uma descarga elétrica com a potência de mais de 100 milhões de volts e com temperaturas de cerca de 28 mil graus Celsius. Existe um grande potencial de voltagem lá em cima nas nuvens. E chegará um ponto que ele irá ionizar um canal através do ar. E então toda essa energia será lançada através desse canal ionizado até a Terra. Os raios são uma das principais causas de mortes relacionadas ao clima. E aqueles que sobrevivem são simplesmente sortudos. Quando eu acordei, que eu me lembre, foi 38 dias depois do incidente. Beijinhos. Muito bem. Ele frita o corpo e frita o cérebro. Consigo andar muito bem por algum tempo, e então eu tropeço e caio. E mentalmente eu passo muito bem por algum tempo, então eu tenho um branco. Presta atenção, eu vou soltar agora, hein? Contrário à crença popular, vestir alguma coisa metálica ou carregar objetos de metal como tacos de golfe não atrai raios. E no caso de Mike, eles podem ter em parte salvado a vida dele. A maior parte da carga passou pelo taco e fez um buraco enorme no chão. Quando o raio passou pelo corpo de Atley, seu taco de ferro fez as vezes de um para-raios, desviando a corrente de seu corpo até o solo. Mas não toda ela. O restante da carga passou pelo meu corpo e parou o meu coração. Então é possível que o taco tenha impedido que eu sofresse mais danos. Mas a grande realidade é que aquele pouco que passou pelo meu corpo fez meu coração parar e sem ressuscitação não estaríamos tendo essa conversa. Um professor japonês capturou esta imagem notável de um Boeing 747 sendo atingido por um raio logo após a decolagem.
A maioria dos raios percorre de uma ponta até a outra do objeto. Então, a queda do raio pode ocorrer em um extremo da carcaça, a corrente passará pela carcaça e sairá pelo outro extremo, ou pela ponta de uma asa. Existem grandes chances de que todos os aviões americanos sejam atingidos por raios pelo menos uma vez ao ano. Mas nenhum avião americano caiu graças a eles desde 1962, quando uma faísca fez os vapores do combustível explodirem. Parte do que protege muitos aviões é o fato de que são feitos de alumínio, um excelente condutor elétrico que mantém a maior parte da carga elétrica fluindo na parte externa do avião, e daí até o ar. E tudo dentro da aeronave, incluindo os passageiros, permanecem seguros. Um pesquisador do Museu de Ciências de Boston demonstra esse princípio usando um gerador de Van de Graaff para simular o poder chocante de um raio. Chama-se efeito de superfície, porque contanto que eu não toque a parte externa da jaula, eu estarei perfeitamente seguro. Mesmo que seja atingido por mais de 1,5 milhão de volts e uma quantidade letal de energia elétrica. Mas isso não significa que os aviões estejam totalmente seguros. Ele pode afetar praticamente qualquer um dos sistemas elétricos no avião e fazer com que o avião faça coisas que o piloto não está mandando ele fazer. Se você estiver a 10 mil metros, não é lá grande coisa, mas se estiver a 15 ou 30 metros do chão, chegando na pista e for atingido por um raio, com certeza o avião pode mergulhar e ficar numa situação muito ruim. A D&B Engineering é líder na tecnologia de raios e abriga um dos simuladores de raios mais sofisticados do mundo. Fizemos um teste de corrente de 200 mil amperes e, como você pode ver, causou danos significativos à chapa. Gerando cargas de mais de 1 milhão de volts ou 200 mil amperes de corrente, o simulador da D&B fornece dados inestimáveis para aqueles que criam medidas contra raios. Isso inclui os criadores desta fita aparentemente simples, o meio mais eficaz de proteger os olhos e ouvidos de um avião, seu radar. O nosso objetivo é interceptar a energia daqueles raios. Colocamos o nosso dispositivo na superfície do domo do radar e também em volta da antena que fica lá dentro. Quando a carga elétrica inicial do raio atinge o avião, ele percorre o domo na direção do radar que fica lá dentro. Espaços na superfície de cobre da fita fazem com que a faísca elétrica salte de um espaço para o outro. Uma vez que todos os espaços estejam preenchidos, cria-se um canal ionizado completo, através do qual o restante da carga elétrica passa para o exterior do avião e então para o ar. Um bom jeito de comparar é com o seu coração. Tem uma caixa torácica em volta dele, tem as costelas cercando o coração. Bom, os nossos desviadores estão colocados em volta daquele sistema de radar, que fica lá dentro, e seu propósito é o mesmo. Aqui, os testes da D&B provam a notável eficácia da fita. Enquanto cargas múltiplas de 100 mil volts, produzidas pelo homem, são desviadas ao longo da fita. Os engenheiros da D&B tomam todos os cuidados para se proteger de um choque elétrico. E você também deveria. É bem simples. Preste atenção. Quando ouvir o trovão, abrigue-se. É só. Preste atenção ao clima e reaja. Enquanto a maioria das pessoas faz o que pode para evitar situações chocantes, existem alguns poucos que as procuram na rede elétrica, carregada com mais de 500 mil de volts. Madison, Wisconsin. Um fio elétrico partido eletrocuta 2 pessoas que corriam pela chuva para pegar um ônibus. Apesar de estarem distantes do fio energizado, a eletricidade viajou mais de 60 metros pela água empoçada e eles tiveram morte instantânea. Ninguém podia prever, mas os resultados foram inevitáveis. A rede elétrica mata. Ninguém tem mais consciência disso do que Spider Lockhart, que passa seus dias a mais de 60 metros acima do solo, fazendo reparos nos maiores cabos elétricos que existem. Para ele e outros reparadores da Haverfield Corporation, trabalhar sobre 500 mil volts é apenas parte de sua rotina diária.
A sensação é que você tem formigas andando entre as ligações elétricas das suas luvas até as suas mangas e também na sua jaqueta, e às vezes até o seu pescoço. E aí você começa a se coçar porque acha que tem alguma coisa andando em você, mas não passa de voltagem errática passando por você. Os cabos elétricos de alta voltagem são o sangue da vida da grade de energia dos Estados Unidos. Se um cabo ficar rompido até mesmo algumas horas, não será apenas uma inconveniência para os clientes, mas também um prejuízo de milhões de dólares. E é aí que a Haverfield entra, porque eles podem chegar aos locais mais remotos mais rápido e de maneira mais eficiente do que qualquer equipe de terra. A beleza do que fazemos é que podemos ir diretamente ao condutor ou ao local problemático e avaliá-lo imediatamente. E logo após o reparo terminamos. Podemos voar até o local seguinte. Então somos bem rápidos. Tudo faz sentido, exceto que 90% de toda a rede elétrica externa não é isolada e pode matar. A única defesa contra ela, experiência e ferramentas adequadas. O que eu tenho aqui é o que chamamos de roupa condutiva. E essa roupa é uma jaula de aço que envolve o reparador. Feita de 25% de fios de aço e 75% Nomex, um material retardante de fogo, a roupa condutiva forma uma carapaça metálica protetora em volta do reparador, assim como o revestimento de alumínio de um avião é outro exemplo de efeito de superfície. Quando você veste a roupa, a eletricidade em si flui em volta do reparador em vez de ir diretamente para ele. E assim podemos trabalhar em segurança com essas altas voltagens. Em seguida, é hora de decolar. Voamos a cerca de 50 a 60 km por hora pela linha. São patrulhas rápidas em que localizamos visualmente qualquer grande problema que a linha possa ter. A relação entre o reparador e o piloto do helicóptero deve ser de confiança absoluta e comunicação é essencial. Ficamos presos juntos naquela plataforma, quer eu esteja de pé no estribo ou na própria plataforma. Então, se algo der errado, nós dois estamos juntos nessa. Se confiamos um no outro, sim. O maior perigo é uma armadilha elétrica invisível ao olho humano. Enquanto uma carga elétrica corre pela linha elétrica, ela acumula potencial elétrico, criando campos magnéticos que envolvem uma linha como um halo. Fique fora do halo e o perigo é mínimo. Mas aproxime-se demais e a eletricidade saltará como um raio. E às vezes terá consequências mortíferas. Em relação ao cabo energizado, você precisa ficar a um mínimo de 3,5 metros dele. Senão, aquela eletricidade saltará até você e se você estiver perto dela, ela o matará. Para evitar que isso aconteça, as equipes da Haverfield usam uma simples haste metálica para atrair e controlar o arco potencialmente mortífero. E para fazer isso, pegamos uma haste e uma vez que entramos naquele campo, naqueles 3,5 metros, aquela haste está estendida. E uma vez que chegamos perto bastante, a ligação elétrica entre aquele cabo e a plataforma irá saltar para a ponta da haste. E uma vez que o helicóptero chega perto o bastante, o reparador encosta a haste no cabo elétrico, minimizando o arco e permitindo que os campos eletromagnéticos percorram e envolvam o helicóptero e o reparador. E daquele momento em diante ficamos energizados com 500 mil de volts. Uma vez energizado, Spider prende um conector conhecido como ponte, que oferece uma ligação mais segura do que a haste. Se o helicóptero precisar se afastar, seja por qualquer motivo, podemos nos separar. Nós não nos prendemos permanentemente ao fio em si. Então, uma vez que prendo isto ao condutor em si, posso baixar a haste e prosseguir com o meu trabalho daquele ponto em diante. E quando estamos lá, você imaginaria que no meio do nada haveria o maior silêncio. Mas não é assim. É muito barulhento lá em cima. E uma vez que você está lá em cima, energizado com 500 mil de volts, o que você ouve é aquele campo de eletricidade fluindo em volta daquele fio e é ruidoso. Na linha, o reparador realiza inspeções detalhadas, assim como quaisquer reparos necessários.
E aquele saco que o reparador leva consigo, além de conter seu equipamento, também tem uma escada portátil caso ele fique preso ou precise sair de lá rapidamente. Mas isso significa que o processo todo é a prova de choque? Claro, contanto que tudo corra conforme o plano. Às vezes, não corre. Em 1988, a haste de metal de Spider caiu e ele tomou um choque elétrico instantâneo na perna. Fiquei com 24 ferimentos e parou meu coração. Uma vez que me levaram para o chão, um cavalheiro fez ressuscitação em mim e o meu coração funcionou de novo. Se eu fico com medo, se você não tem medo, não está seguro. Coragem e treinamento podem ser essenciais para os reparadores de cabos. Mas nas penitenciárias por todos os Estados Unidos, nem mesmo o condenado mais endurecido se arriscará a encostar nestes fios chocantes. Não existe um símbolo mais sinistro do poder da eletricidade do que a cadeira elétrica. Até hoje, mais de 4.000 pessoas absorveram seu poder chocante. E apenas um, o assassino condenado Willie Francis, que teve o benefício de um eletricista incompetente, viveu para contar sua história. Hoje, a cadeira raramente é usada, mas isso não significa que o elétrico não desempenhe um papel integral na vida da penitenciária. A penitenciária estadual Kern Valley, em Delano, na Califórnia, abriga mais de 5.000 condenados e quase todos eles são nível 4, segurança máxima, os piores dos piores. Mas se você espera ver policiais armados em todas as torres, está enganado. Isso é coisa antiga. Hoje a melhor dissuasão não vem do cano de uma arma, mas do poder chocante deste assassino sem rosto, uma cerca eletrificada letal. Encoste nela e você já era. Aquilo que torna uma cerca mortífera não é necessariamente a voltagem. A eletricidade estática pode produzir 10.000 volts, basta esfregar seus pés no carpete e tocar a maçaneta da porta. O que a torna letal é a grande quantidade de corrente passando pelo corpo. 70 miliamperes, ou 7 milésimos de ampere, geralmente é considerado letal. E isso produz 1,5 ampere, que é 20 vezes a dose letal. As cercas eletrificadas são usadas desta maneira desde a Primeira Guerra. Naquela época, não havia nada entre os fios mortíferos e aqueles que ousavam se aproximar deles. Mais recentemente, a demanda por mais penitenciárias aumentou, e com ela, um interesse renovado no poder chocante das cercas eletrificadas. Nos anos 80, o Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia começou a expandir seu programa de construção. Fomos de 12 penitenciárias para mais de 30 atualmente. Ao fazê-lo, procuramos economizar em todos os aspectos e aumentar a segurança. E foi sugerido que usássemos uma cerca eletrificada. Não é mais necessário ter guardas armados em cada torre. Isso economiza milhões para o Estado ao mesmo tempo em que não permite que ninguém esqueça que está em risco. Então, se você relar nela, até mesmo o menor toque, é o mesmo que tocá-la e você receberá uma dose letal. A cerca em Delano tem 16 fios apoiados por isoladores de 12.000 volts instalados em postes de aço galvanizado. Uma malha de nylon trançada cerca os 9 fios inferiores para deter aves e outros animais. Os postes de metal são aterrados com uma fundação e com um fio terra de cobre para garantir que haja boa condutividade no caso de contato entre o fio e a pessoa na cerca. Cada fio é composto por 6 filamentos de aço inoxidável revestindo um núcleo de cobre, o que aumenta a condutividade. E não é de surpreender que o acesso a esta terra de ninguém seja supervisionado atentamente e um procedimento controlado é realizado para se ter acesso, mesmo se for para resgatar um fugitivo em potencial. Por aqui. Aqui o que fazemos é tirar a energia da cerca eletrificada. É assim que falamos quando desligamos a cerca para que os funcionários possam entrar na linha das cercas. Então, neste momento, vou pedir autorização do comandante da vigia. O comandante dá a autorização somente depois que oficiais armados confirmam que a área está livre. Terminamos a checagem, está tudo livre. Entendido. A checagem da cerca está completa? Sim, senhor. Tudo livre.
É como algo saído de Missão Impossível. Por favor, vá para lá. Uma série de interruptores precisa ser desligada na sequência exata para desligar a cerca e liberar a chave para o portão. E por motivos de segurança, esta sequência é altamente confidencial. E se você fez isso e fez corretamente, você conseguirá pegar a chave. Ela fica encapsulada aqui dentro, é a chave de todo esse setor. E mesmo no caso de uma fuga em potencial, um teste final de voltagem é necessário para confirmar que cada fio está desenergizado. Pode parecer um exagero, mas não se engane. Com esta tecnologia mortífera, não há segundas chances. E até agora, nem mesmo os criminosos mais endurecidos se dispuseram a arriscá-lo. Antes da cerca eletrificada, havia ocasiões em que os condenados escaparam sobre cercas, apesar das torres. E desde a instalação das cercas eletrificadas até hoje, nunca houve nenhuma fuga bem-sucedida através de uma cerca eletrificada na Califórnia. Poucas coisas rivalizam com o poder chocante de uma cerca letal, e apenas uma fica à vista de milhões de viajantes todos os dias. É o conhecido terceiro trilho. Estamos bem no meio da linha azul. Deixamos o centro de transportes Frankfort. Estamos indo na direção do centro da cidade. A linha azul é um terceiro sistema de trilhos que utiliza 600 volts de corrente contínua para energizar nossos trens. E enquanto nos dirigimos para a cidade, você pode ver o trilho ali. Fica deste lado. Todo trilho de metrô tem o terceiro trilho. É aquele que corre paralelo aos dois trilhos principais, fornecendo energia para o trem. Mas ponha apenas um único pé nele e você provavelmente vai virar torrada. O contato é feito através de uma série de chapas metálicas presas a cada uma das composições. Elas são conhecidas como sapatas e deslizam ao longo da face inferior do terceiro trilho. A maioria dos terceiros trilhos geralmente é uma combinação de alumínio e aço, e eles têm de ser grandes assim porque às vezes puxamos até 10.000 amperes, e se fosse menor ele derreteria. E quando as sapatas e o trilho entram em contato, a sapata puxa a corrente para o sistema elétrico da composição. Estamos sob um trem elevado na Market Frankfort. E é assim que obtemos a energia do terceiro trilho. Puxamos 600 volts através da sapata do terceiro trilho. A energia vem até o inversor de propulsão, que então transforma a corrente de contínua em alternada. Depois nós a trazemos para o motor de corrente alternada, e é isso que dá a propulsão ao trem e o conduz em acima e abaixo. A energia também faz o motor funcionar, assim como as luzes e o ar-condicionado. Depois ela retorna pelos trilhos sobre os quais o trem anda. Basicamente, um trem do metrô é um circuito enorme, mas simples. O lado positivo é o sistema do terceiro trilho e o negativo é o trilho. A nossa subestação faz as vezes da bateria. O fio que vem da subestação vai para o terceiro trilho. O trem usa essa energia e então a devolve através das rodas do trem e ela retorna através dos trilhos. E os trilhos estão ligados a outro cabo que vai até a subestação e assim ela faz um circuito completo. A maioria dos terceiros trilhos possui uma capa protetora, mas ela está lá para proteger o trilho de materiais estranhos e não pessoas contra eletrocuções. No pior dos casos, se você tocasse o trilho, ficaria grudado nele. A voltagem no sistema é tão alta e as correntes podem ser tão fortes que, embora suas mãos sofram apenas queimaduras menores, você estará queimando por dentro. Os seus órgãos podem ser queimados e você pode ter lesões internas. Então, embora não veja grandes lesões externas, terá danos significativos por dentro. Os choques elétricos, como aqueles produzidos pelo terceiro trilho, podem pôr fim à sua vida. Mas terapias como o eletrochoque podem salvá-la. Em alguns momentos, você vai testemunhar uma sessão de terapia eletroconvulsiva, o ECT, que uma vez já foi conhecido como eletrochoque. Hoje, o eletrochoque é uma das principais formas de tratamento médico para pessoas que sofrem de depressão grave. Quando as pessoas já esgotaram suas opções de drogas antidepressivas ou chegaram ao ponto de estar tão exauridas por sua depressão e não conseguem mais funcionar ou não aguentam mais, essas são pessoas que se beneficiam do eletrochoque. O eletrochoque ganhou destaque inicial na década de 30.
Alguns psiquiatras europeus haviam observado por décadas que quando as pessoas deprimidas sofriam convulsões espontâneas, sua depressão melhorava. Partindo desse insight, os médicos começaram a induzir convulsões, primeiro com substâncias químicas e depois com eletrochoque. Durante as décadas de 50 e 60, algumas variações de eletroterapia foram mal utilizadas. Mas esses abusos históricos não têm nada a ver com os procedimentos atuais da terapia. Respire bem fundo, tá bom? Quando digo a palavra eletrochoque, as pessoas imediatamente pensam em Jack Nicholson e O Estranho no Ninho. Foi um desempenho notável, mas foi uma retratação imprecisa sobre os objetivos do eletrochoque. De fato, é uma terapia muito mais benigna do que aquela que foi retratada. Respire fundo, está indo muito bem. Durante um tratamento típico de eletrochoque, uma dosagem de apenas 30 a 50 joules de corrente elétrica é gerada. É menos do que o poder de choque encontrado em uma lâmpada de 100 watts. Estes são os eletrodos de tratamento que usamos para o eletrochoque. Eles são colocados na cabeça, um na lateral da cabeça e um no topo da cabeça. E não é muita corrente. De vez em quando passo isto pela minha mão, faz um pouco de cócegas. Mas a corrente é suficiente para provocar uma crise tônico-clônica. A corrente elétrica não faz nada de terapêutico. Ela é simplesmente a maneira mais segura que temos para provocar uma crise tônico-clônica sob circunstâncias muito controladas. Colocamos protetores na boca para que não haja chance de danos aos dentes durante o tratamento. E agora o tratamento propriamente dito. Você vê um travamento do maxilar durante o estímulo. O estímulo agora terminou. E o paciente está tendo uma crise tônico-clônica. Vemos o uso das mãos e dos pés. Mas a parte principal do corpo permanece imóvel durante o tratamento. E durante o eletrochoque, acontece o mesmo que acontece durante um ataque epilético. O cérebro todo se ativa e desativa cerca de 3 vezes por segundo, durante até 1 minuto. Nós não sabemos por que esse evento, que geralmente é catastrófico para pessoas deprimidas, acaba sendo terapêutico e às vezes até pode salvar sua vida. Os efeitos colaterais incluem uma dor de cabeça breve e intensa e perda de memória a curto prazo. As memórias a longo prazo não são afetadas. Essa era a minha preocupação, que eu perderia mais memórias ou alguma coisa importante. Sabe, aquelas coisas que não se pode comprar, como uma memória de infância, ou a lembrança dos meus sobrinhos, ou saber quem eu sou. Está acordado? Está? Acho que posso dizer que foi uma jornada para mim. Sabe, primeiro aceitar esse tratamento e acreditar que funcionaria. Então, eu estou grato por esse tratamento. Você já viu isto em quase todas as séries médicas da atualidade. As pás da vida, que revertem as paradas cardíacas através do poder do choque elétrico. Liguem ele ao monitor, massagem cardíaca. É assim que elas funcionam quando há uma vida em risco. Pare a massagem, qual é o ritmo? Os segundos contam, porque sabemos que quanto mais tempo leva para reativar o coração e estabelecer a ventilação, menos provável é a sobrevivência do indivíduo. Vamos colocar os terminais. Tudo bem. Hoje, as pás enormes foram substituídas por almofadas adesivas mais eficazes. Contudo, a tecnologia permanece. Preciso de epinefrina, por favor. Chama-se desfibrilador cardíaco externo, a primeira linha de defesa durante a parada cardíaca. Para trás, se afastem. Choque. Pronto. Isso. O desfibrilador é um dos componentes integrais do esforço de ressuscitação, porque sem ele, você não tem como reativar o coração e restabelecer a função elétrica normal do coração. Um coração saudável tem um marca-passo natural embutido que cria impulsos elétricos, fazendo com que o coração se contraia a um ritmo regular para bombear o sangue. Mas em uma parada cardíaca, os impulsos naturais se tornam caóticos e o coração começa a falhar. Normalmente, quando o coração está batendo,
Ocorre uma condução elétrica coordenada de cima a baixo, seguida por uma contração mecânica, muito rítmica e organizada. Quando ocorre uma fibrilação, a organização cessa e o coração não bate de maneira eficaz e não transporta sangue pelo corpo. As duas almofadas são colocadas em posições opostas com o coração no meio. E uma carga elétrica é aplicada criando um circuito elétrico breve e intenso. O choque faz tudo ficar parado por um momento. Você precisa ter a capacidade de acabar com a atividade caótica das células individuais. E então, uma vez que você tenha acabado com tudo, então o sistema de condução normal do coração pode permitir ao coração voltar ao bombeamento periódico e coordenado que é necessário. É como reinicializar o seu computador. A Physio-Control, em Redmond, Washington, é líder entre os fabricantes de desfibriladores externos. É preciso cerca de 2.000 volts com cerca de 40 amperes de corrente para a pessoa comum. 40 amperes é a quantidade de corrente necessária para fazer funcionar uma lavadora ou uma secadora. E já que é energia externa, existe todo tipo de questões relacionadas à parede torácica. Sua espessura, o quanto é musculosa e as costelas, porque você vai passar por esses tecidos para chegar ao coração. Então, o primeiro choque pode atingir apenas o que está evitando que a eletricidade chegue ao coração. E então, o segundo choque pode ser aquele que realmente funciona. Choque! Continue a massagem cardíaca. Alguns estudos mostraram que os índices de sobrevivência são de até 74% quando a desfibrilação é feita em até 3 minutos após o colapso. Mais Pare rápido. a massagem. Temos pulso? Temos pulso. Muito bom, pessoal. Temos pulso. Muito bom. Quando se precisa de um choque, é a única coisa que vai ajudá-lo. Porque quando precisa, não precisa daqui a 20 minutos, não precisa daqui a 10 minutos, precisa na hora. Você nunca se cansa de ouvir que ele salvou a vida de alguém. Nunca. Nem a desfibrilação, nem o eletrochoque têm mais de um século de existência. Mas as verdadeiras origens do choque elétrico datam de um mundo antigo e de um estranho tipo de peixe com um autêntico poder de choque. Quando a bateria do seu carro morre, você a substitui. O mesmo vale para as pilhas de sua lanterna. Mas e a nossa fiação interna? Biobaterias, fontes de energia natural microscópicas e implantáveis para os seus olhos e ouvidos, podem parecer futurísticas. De fato, por ora elas são. Mas a chave para desvendar seu segredo pode estar perto, espreitando nas águas lamacentas do rio Amazonas. Conheça o potencial de choque do eletroforos elétricos, o poraquê. Ele não tem escamas nem dentes, mas se você não tiver respeito por ele, ele o matará. Pergunte a este jacaré enquanto se aproxima de seu extremo de alta voltagem. O poraquê, um caçador noturno solitário, pode produzir um choque de mais de 600 volts a 1,5 ampere. Este cara aqui tem apenas 6 anos. Eles vivem mais de 20 e podem pesar entre 18 e 27 quilos. E crescer até 2,70 metros. E imagine que ele também pode eletrocutar qualquer coisa até a morte. E é isso que coloca o poraquê na posição de predador no topo da cadeia alimentar. Ele come aves, ele come peixes, come praticamente qualquer coisa que consegue pôr na boca. E entender seu poder chocante é entender sua incrível fisiologia. Este é um poraquê, capturado em 1936, no Alto Amazonas, no Peru. E tem todas as qualidades que um poraquê chocante demonstra claramente. Ele tem uma cabeça, uma boca do tamanho médio, nadadeiras peitorais pequenas, o ânus fica bem aqui, um pouco abaixo da ponta do focinho, e o resto dele, 80% deste peixe, não passa de baterias. O poraquê possui 3 pares de órgãos que geram diferentes níveis de cargas elétricas para atender a várias necessidades.
Seu órgão sexual funciona como um sonar, gerando níveis baixos de eletricidade que orientam o poraquê enquanto ele nada. Esta é uma imagem do campo elétrico à volta dele, que o orienta. Pode haver um tronco aqui e uma pedra mais ali, e enquanto ele nada através da água, ele capta todos esses obstáculos. E uma vez que ele capta alguma coisa que percebe como comida, vai na direção dela. E aí sua amperagem produzida pelo seu órgão de Hunter ou pelo seu órgão principal pode entrar em ação. À medida que o poraquê se aproxima da presa, seu cérebro inicia uma reação química dentro das células do órgão de Hunter e do órgão principal. Esses órgãos são compostos por milhões de células pequenas e chatas, conhecidas como eletrócitos, que ficam empilhadas em sequência como uma bateria seca. Quando energizado, cada eletrócito gera apenas 0,15 volts. Mas alinhados e disparados ao mesmo tempo, a carga elétrica é ampliada para 600 volts. Então, à medida que se aproxima desse objeto, pode amplificar esse campo. E se for seu elemento, zap, ele o eletrocuta e então, acabou. O poraquê concentra a carga elétrica através de sua cabeça. E se você acha que isso é confortável para o poraquê, pense de novo. Quando você olha de perto, quando alimentamos este peixe, você pode vê-lo eletrocutar sua presa e você também pode vê-lo se contrair. Ele faz assim porque dá um choque em si mesmo e o cérebro dele sente isso. Então, o cérebro é protegido por uma camada de gordura e cartilagem para que não tenha os mesmos problemas que sua presa tem quando ele a ataca e a eletrifica. No mundo todo, existem mais de 500 espécies de peixes que geram eletricidade, incluindo a raia elétrica do Mediterrâneo. A raia do gênero torpedo é uma das 4 famílias de raias elétricas. Existem 13 espécies dela e podem chegar a 2 metros, e elas conseguem amortecer suas presas. Elas param sobre suas presas à noite, então as envolvem com as nadadeiras e ao mesmo tempo eletrificam suas presas. Mas nenhum peixe que dá choque rivaliza com o poraquê. Esse peixe tem a habilidade de engolir presas muito maiores do que ele. E esse peixe come quase todos os dias, porque ele tem... Nossa, essa eu senti. Bom. Até mesmo direto resulta em um bom choque. Coloquei os meus dedos na água, então... levei um choquinho. Meu coração está acelerado. O choque momentâneo de hoje, como o deste poraquê, pode conter os segredos para os avanços biomédicos de amanhã. E talvez algum dia possa energizar nossos olhos e ouvidos. Parece surpreendente que algo tão perigoso também possa ser tão inestimável. Mas isso vale para quase tudo sobre o choque elétrico. Negativo e positivo. Tudo reunido em uma coisa só. Aumente para 200.